treinador da Seleção Nacional de Futebol garante que Angola está preparada para enfrentar qualquer seleção. Hoje é dia do jogo entre Angola e o Ghana. A equipa nacional mostra-se confiante na vitória. Tribunal Supremo procede à leitura do acórdão do processo em que é arguido o antigo procurador adjunto da República. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Vamos à atualidade informativa generalista nacional. Sob o lema Construindo o Nosso Futuro Comum, com inovação e criatividade, acontece a terceira Conferência Conjunta Anual sobre os Direitos de Propriedade Intelectual em Angola. O local de atividade é a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas. Esta conferência é promovida pelo governo angolano e pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Fernanda Gonga, boa tarde. Desenvolva o assunto. É consigo. Saudações a Dilson Garcia, também a todos os telespectadores da TV Girassol. Na verdade, o que está a acontecer aqui na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas é uma partilha, ou melhor, transferência de conhecimentos entre os Estados Unidos da América e Angola em matérias ligadas aos direitos à propriedade intelectual. Um tema que os Estados Unidos da América vê-se já muito avançado, uma vez que, segundo dados revelados pelo embaixador dos Estados Unidos da América em Angola, Tulinabo Mushinji, o seu país conta com mais de 5 bilhões de dólares de contributo para o produto interno bruto proveniente mesmo do direito da propriedade intelectual. Um tema que em Angola ainda gera muitas discussões por parte não só da esfera política, assim como também dos artistas e produtores. É por isso que neste momento vamos à conversa com um dos artistas que está a fazer parte desta terceira conferência, que é o Wilmar Naken, cantor. Wilmar, muito boa tarde. Está nesta altura em direto para o Hoje Notícias na TV Girassol. Hoje estão a ser discutidas e também trocados vários conhecimentos entre os Estados Unidos e Angola. Da vossa parte, enquanto artistas, que preocupações é que vocês têm no que diz respeito mesmo à salvaguarda do direito à propriedade intelectual? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos telespectadores da TV Girassol. Bem, de uma maneira resumida, a preocupação é a todos os níveis que respondem ou correspondem ao processo da criatividade. Porque deve-se entender hoje que o processo de criatividade está presente em tudo quanto é produto que se partilha. Então, quando se atinge ou quando se quer atingir o objetivo da criação de um produto, então encontramos várias etapas da criatividade aí presente. E para a parte artística, deve responder a forma, desde o zero até a conclusão, a maneira como cada um vai se manifestar na sua fase de desenvolvimento, seja para os artistas que cantam, seja para os artistas que pintam, seja para os artistas que falam, sejam para os artistas que dão suporte a tudo o resto que se precisa fazer. Cá dentro, há uma necessidade extremamente grande de podermos fortificar o estado deste valor, de podermos simplificar o processo de acesso a esta proteção e de podermos esclarecer cada vez mais a importância de cada elemento que compõe o recurso intelecto. Muito obrigada, Wilmar. É aqui um dos artistas que faz parte desta terceira conferência que discute temas ligados à propriedade intelectual, um evento que conta com a presença de várias entidades do aparelho do Estado, entre elas mesmo a Secretária de Estado para a Cultura, que ao longo do evento destacou que é preocupação do governo angolano a criação de políticas públicas de inovação e proteção da propriedade intelectual como um instrumento que vai ajudar a alavancar a economia no nosso país. Nesta altura, Adilson Garcia, é o essencial de informação que nós lhe damos a ver. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, e obrigado.
A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que trabalha em Angola, diz que o país fez alguns avanços no que toca aos direitos humanos com a revisão do Código Penal, da família e o documento das pessoas com necessidades especiais. A Comissão está a avaliar a implementação das recomendações feitas na última reunião no país. Temas como a inclusão a pessoas com deficiência, legislação do aborto e o casamento infantil estão entre as 7 principais recomendações deixadas na última visita que a Comissão efetuou em Angola em 2016. Segundo Virgílio Chova, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Cidadania e Ambiente, que recebeu em audiência o presidente da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Hemingway Lumbu, na Assembleia Nacional, a implementação do conjunto de recomendações é considerada pela Comissão como positiva. Essas recomendações, na sequência da reunião que acabamos de fazer, elas foram consideradas por eles positivas, uma vez que o grau de execução foi acima de 50%. Nós ficamos agora com a responsabilidade de fazer chegar os diplomas todos que a Assembleia Nacional ratificou no âmbito dos direitos humanos e dos povos da União Africana, e também aqueles diplomas que têm a ver com as acessibilidades das pessoas com deficiência, que têm a ver com os grupos étnicos em via de extinção, e também que tem a ver com as minorias étnicas, não é? Na visão do parlamentar, apesar dos desafios que ainda continuam patentes, Angola tem dado passos significativos para o cumprimento dos direitos humanos. O cumprimento dos direitos humanos no país tem sido um facto. É verdade que aqui e ali ainda há dificuldades de ordem funcional, de ordem infraestrutural, nomeadamente, por exemplo, esta questão da mobilidade. Há um decreto, uma lei até, que estabelece que todas as instituições devem criar condições para que as pessoas com deficiências possam ter acesso, quer ao nível dos elevadores, quer a nível da escada, terem a acessibilidade a nível de coisa. E é preciso agora que os executivos, os ministérios, vão cumprindo isso. A própria condição de crianças, por exemplo, que estão fora do sistema de ensino, é já uma condição de direitos humanos. Mas é um processo. Todos os anos há o triplo de alunos que entram para o sistema de ensino. Mesmo assim, não é suficiente. A comissão que continua o trabalho de avaliação sobre o estado dos direitos humanos em Angola vai, nos próximos dias, no encerramento da sua jornada, apresentar em conferência de imprensa os resultados do estudo feito no país. Amanhã desta quinta-feira, no Tribunal Supremo, começou com a leitura do acórdão do processo número 8/19, em que é participante o Ministério Público e arguido Alceu Olegário Alexandre António, antigo procurador adjunto da República, colocado no município do Cazengo, província do Kwanza Norte, acusado da prática do crime de homicídio frustrado e ofensas corporais. A Manuela Costa vai poder atualizar essa informação. Manuela, boa tarde. Já é conhecido o conteúdo do acórdão? Boa tarde, Adilson. Extensivo para a nossa audiência. Sim, já é conhecido o acórdão do caso em que envolve o ex-procurador colocado na província do Kwanza Norte, Alceu António. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo, assim que está certa, decidiu pela pena de 2 anos e 8 meses de prisão. Mas estes 2 anos foram suspensos. Para compreendermos um pouco mais sobre este acórdão que foi aqui, sobre esta decisão do Tribunal Supremo, temos aqui a defesa do ex-procurador que já reagiu sobre esta decisão. Muito boa tarde, estamos a falar com Wilson Fernandes, que é a defesa do ex-procurador Alceu António. Esta é uma decisão que satisfaz a vossa parte? Obrigado. Dizer que o nosso constituinte não é ex-procurador, continua procurador, nunca deixou de ser procurador, mesmo depois do incidente.
e encontra-se colocado numa das províncias daqui do nosso país. Dizer que não estamos satisfeitos com a decisão tomada, porque a veneranda juíza cometeu, ou seja, violou algumas regras daquilo que é o formalismo do processo, porque chegamos em sede da audiência de julgamento, quando esperávamos a leitura dos quesitos, a resposta, no caso, dos factos se foram provados e factos não provados, a veneranda preteriu e partiu logo para a decisão, e depois nos questionamos, né, com que fundamento a veneranda condenou o nosso constituinte. Ainda que for para o benefício dele, mas questiona-se com que fundamento, não é? Os quesitos não foram lidos, não sabe o que é que está aprovado, o que é que não está aprovado. Então não podemos perceber hoje o que é que efetivamente aconteceu. O que se pode verificar, não é? É que com esta condenação a veneranda fez crer que o nosso constituinte saiu de casa com a intenção de matar aquele cidadão. E que não é verdade. Ficou claro em sede da audiência de julgamento, e o próprio ofendido confessou isso, que não houve intenção do procurador fazer o que fez. Foi na tentativa de livrar-se de um grupo de cidadãos que tentavam linchá-lo, e que de um dos disparos que fez ele foi atingido. Aliás, ele estava em parte absolutamente contrária ao dos que estavam a contendar com, ou pelo menos estavam a conflituar com ele. É para dizer que a decisão não é, em nosso entender, não é justa, não se adequa, porque não foi respondida a nossa questão prévia. Qual é essa questão? A nossa questão prévia foi qual norma aplicar? Homicídio frustrado, à luz do código anterior, ou ofensas negligentes? À luz do novo código, não temos nenhum homicídio frustrado. Temos apenas aqui a figura pelo menos os factos enquadram-se na figura da ofensas negligentes. Ora, não tendo sido respondida essa questão, tendo a veneranda recorrido à solicitação do Ministério Público em converter o homicídio frustrado para a tentativa, entendemos que preteriu mais uma situação em concreto. Pois, uma vez em que não estão satisfeitos com essa decisão tomada pela Câmara do Tribunal Supremo, o que é que pretendem fazer? Que passos é que pretendem dar? Olha, temos 20 dias para refletir sobre o assunto. A lei estabelece 20 dias. Vamos analisar se desta decisão vale a pena recorrer, ou vale a pena interpor o recurso, ou se desta decisão nos conformamos, não é? Porque da referida decisão, só para terem noção, a veneranda nem teve em causa, nem teve em conta a pré-indemnização que o nosso constituinte fez a favor do ofendido. O nosso constituinte deu tratamento adequado ao cidadão, o nosso constituinte deu alimentos, o nosso constituinte inclusive deu uma motorizada que presumivelmente o ofendido disse que perdeu no alto da confusão. E, não vimos razões de estabelecer a medida que foi estabelecida agora. Mas, enfim, estamos aqui para dar o nosso melhor e fazer com que a justiça seja efetivamente feita. Muito bem. Aqui as palavras do advogado do procurador Alceu Antônio, que demonstra-se insatisfeita com a decisão tomada pela Câmara do Tribunal Supremo quanto a esta decisão que é muito contestada. Dizer que Alceu Antônio terá ainda de pagar também uma indemnização ao ofendido no valor de 1 milhão de kwanzas. Este é um assunto que nós poderemos levar de forma atualizada nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde, Adilson. Manuela Costa, boa tarde e obrigado por essa partilha de informações. Nós seguimos. O país quer atingir a meta zero malária e, para isso, tem envidado esforços para o combate efetivo da doença. A principal causa de morte no país, a campanha de vacinação contra a malária, entra no Sistema Nacional de Saúde ainda este ano, garantiu o Executivo. Entretanto, ao Hospital José da Machel não param de chegar casos complexos de malária. Febre alta, calafrios e dor de cabeça são os sintomas mais comuns da malária.
Os mesmos que levaram Dona Madalena e os filhos mais de uma vez aos centros de saúde só neste ano. Tive 3 vezes ao hospital. Eu própria junto ao meu filho, com a situação da malária. Não conseguimos entender se as águas, se a alimentação. Aquela área do Belo Monte tem muito mosquito, porque ainda é uma área que tem muito capinho mesmo. De 2022 a 2023, Angola reduziu a taxa de mortes por malária de 12 para 9 mil casos. Ainda assim, a doença é a primeira causa de atendimento nas unidades sanitárias e de absentismo escolar e no trabalho. No Centro de Saúde do Bairro Operário, os casos de malária aumentaram nos últimos 6 meses, comparados ao mesmo período do ano passado. Os adultos em maior número é o que diz a diretora clínica do centro, Margarida Pires. Tivemos mais casos do que no semestre do ano passado, dos quais a maior incidência foi para os adultos. As crianças também tiveram, com relação ao ano passado, em maior número. A médica lamentou o facto de muitos pacientes chegarem à unidade hospitalar em estado grave. Esses são transferidos para as unidades de referência e com capacidade de resposta. Conforme os sinais e sintomas que apresentam, se for atender para o lado da gravidade, estes doentes são referenciados para outra unidade hospitalar com mais condições. Alguns ainda fazem a gestão em casa ou às vezes em postos médicos, unidades pequenas que não têm todas as condições e chegam até nós já em algum estado já anêmicos, com algum comprometimento a nível do sistema neurológico e outros. O uso de mosquiteiros, roupas que protejam pernas e braços, redes nas portas e janelas e o uso de repelentes é o recomendado quanto à proteção da malária. A vacina pode ser o mais viável, pois estimula a defesa do corpo contra o parasita que provoca a doença. E por isso, Angola pretende inserir em 2025 a vacina contra a malária no programa de vacinação, avançou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa. Nós vamos introduzir a vacina da malária, muito brevemente estamos em fase de encomenda, porque portanto, há uma procura muito grande e, naturalmente, logo que a gente tenha esta aceitação da parte da fábrica, nós iremos disponibilizar, porque a malária, como sabeis, é uma doença, portanto, com elevada taxa de morbidade e mortalidade e, portanto, está no roteiro do Ministério da Saúde. Se tudo correr bem, ainda este ano. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, durante o encontro metodológico que avaliou o programa alargado de vacinação a 20 de agosto deste ano e falava sobre a vacina contra a malária. Uma campanha de vacinação contra a poliomielite que pretende abranger mais de 500 mil crianças arranca nesta sexta-feira em Benguela. A vacina é gratuita, mas conta com a resistência de alguns pais e líderes religiosos, pelo que as autoridades de saúde da província apelam aos pais encarregados de educação para que deixem que os seus filhos sejam vacinados contra a polio, uma infecção contagiosa que afeta principalmente crianças e que pode matar se não for tratada em tempo útil. O Departamento de Saúde Pública em Benguela pretende vacinar contra a poliomielite mais de 500 mil crianças. A campanha está prevista para este final de semana, onde estarão mobilizados mais de 4 mil agentes, de acordo com este promotor de saúde pública. Benguela está preparados para o arranque, mais uma vez, da campanha da vacinação contra a polio, que vai começar sexta-feira, sábado e domingo. Isto é o dia 6, o dia 7 e o dia 8. Então, Benguela pretende vacinar cerca de 508.365 crianças, com envolvimento de 854 mobilizadores e 1.135 equipas, num envolvimento total de 4.027
um participante. A rejeição de alguns pais encarregados de educação na tomada da vacina tem sido uma das preocupações do Departamento de Saúde Pública em Benguela. Tem havido alguns pais ainda que não aderem de facto à vacinação e alguns líderes também religiosos. Apelamos isto que a vacina é grátis, salva vidas. Manuel Cassiano apela ao envolvimento de toda a sociedade, com realce aos pais encarregados para o êxito da campanha. Pedimos aos pais encarregados de educação para que participem com a entrega das crianças aos vacinadores que vão passar casa a casa. A campanha de vacinação contra polio vai abranger crianças dos 0 aos 5 anos de idade e vai decorrer de sexta até domingo, 8 de setembro. E para falar sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite, que arranca amanhã e vai até o domingo, aqui em Luanda, temos a doutora Felizmina Neto, coordenadora provincial do programa de vacinação. Boa tarde, bem-vinda ao Hoje Notícias. Boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde, amados telespectadores. Angola registrou um caso de poliomielite. Será esta a razão desta campanha de vacinação? Bem, Luanda especificamente registrou ou isolou 2 vírus no ambiente. Ainda não temos em humano. Por esta razão é que estamos a fazer estas campanhas sucessivas, justamente para aumentar ou melhorar a imunidade dos pequenos, se o vírus entrar pela boca, porque é lá a porta de entrada, não é? Não se instalar, não causar doença e não levar a criança à paralisia. Portanto, esta é a terceira ronda. A primeira foi feita em maio, a segunda há 2 meses e esta é a terceira ronda. E a pergunta que as mães e todas as pessoas fazem é por que razão Angola, que já se via livre da polio, continua a fazer campanhas sucessivas. Primeiro, por conta do isolamento dos vírus no Sequele e em Viana. E depois, nas outras províncias do interior. Segundo, porque existem países no mundo, principalmente a RDC, que é vizinha de Angola, que registra surtos de polio de grandes magnitudes. Portanto, a vacina da polio é uma vacina de doses múltiplas e para a criança estar completamente protegida, deve tomar primeira, segunda e a terceira para que se garanta efetiva proteção. E para além da vacina da campanha, deve reforçar com a vacina da rotina e dizer que, independentemente do estado vacinal da criança, a criança deve obrigatoriamente receber a vacina da campanha, porque é diferente. A primeira dose é logo na nascença, nos primeiros dias, meses? Logo ao nascer, a criança faz a vacina da polio, que é chamada polio 0. Aos 2 meses, faz a segunda dose, ou a primeira dose. Aos 4 meses, faz a segunda dose. Aos 6 meses, faz a terceira, que é a 4ª dose, né? Mas sempre reforçar com as vacinas da campanha, porque as campanhas são realizadas em função da situação epidemiológica. Por isso é que eu dizia que, no mesmo dia, uma criança que tenha 4 meses, que na rotina vai fazer a vacina bivalente da rotina, vai fazer a vacina da polio injetável e no mesmo dia também vai fazer a vacina da campanha. As vacinas têm o mesmo nome, polio, mas são vacinas completamente diferentes. Eu tenho irmãs que são todas Marias. Maria Rosa, Maria da Conceição, Maria do Carmo. Mas são pessoas completamente diferentes com os outros nomes diferentes também. E devem ser administradas sempre na altura certa. Na altura certa. Portanto, eu ouvi há bocadinho o diretor de Benguela que falava de rejeição. E nós podemos definir a rejeição de várias formas. Provavelmente, as mães ou cuidadores de crianças rejeitem porque não estão informadas com relação ao assunto. Por que se faz campanhas? Por que razão estamos a fazer essa campanha? É justamente pela situação que
o Adilson acabou de referir, que temos no meio ambiente vírus da polio circulante e, portanto, a transmissão da doença é pela boca, ele entra pela boca e sai pelas fezes. Mas podemos dizer que esse caso identificado é de uma estirpe nacional, estrangeira, foi importado? É importada. O vírus da RDC. É da RDC. Portanto, o vírus foi isolado no ETAR, que é a Estação de Tratamento de Resíduos, no município de Cacoaco, no distrito do Sequele. E dizer que este vírus notificado ou isolado no Sequele tem um vínculo epidemiológico com o vírus circulante na RDC. Para dizer o seguinte, que os vírus acompanham, os vírus não só, tudo que é agente etiológico, tudo que é micro-organismo que causa doença, acompanha a dinâmica das pessoas. Portanto, à medida que as pessoas forem imigrando, forem se locomovendo, carregam consigo os vírus ou os agentes etiológicos. E para que as crianças possam estar livres deste vírus, é importante que se garanta completa proteção. E a proteção só se adquire com a vacina. Portanto, a polio não escolhe status social, não escolhe raça, não escolhe etnia. Ela basta encontrar o organismo desprotegido, ela entra, se instala, provoca doença. Se não morrer, fica aleijada e sequelada a vida inteira. Não há nada que se possa fazer para reverter o quadro. A única medida segura para garantir a proteção nos pequenos é mesmo a vacinação. Por outra, não existe nenhuma contraindicação para a criança não ser vacinada. A criança doente, a criança dormir, a criança que já tomou a vacina da rotina deve tomar a vacina. Uma criança de uma mãe portadora do vírus da HIV deve tomar vacina. Uma mãe portadora do vírus de hepatite B tem que tomar a vacina. Portanto, contraindicações para não se vacinar não existem. Agora, prevê-se vacinar quantas crianças nesta campanha? Para Luanda, aproximadamente 1.570.000 crianças dos 0 aos 4 anos, 11 meses e 29 dias. Uma criança que completará amanhã 5 anos, hoje vacina. Uma criança que completa hoje a vacina, se começar a campanha, já não vacina. E a pergunta é, por que não vacina? Será que já não apanha a doença? Não. Não vacina porque os grupos a idade mais afetada são todos menores de 5 anos. Portanto, o foco ou a nossa intervenção é justamente para os menores de 5 anos. As estratégias são fundamentalmente casa a casa, mas os planos B são também tidos em conta. Teremos em todas as unidades de saúde públicas e privadas, teremos equipas fixas. Em locais de grande aglomeração de pessoas, nas praças, nas paragens, nas escolas, nas creches, também teremos equipas fixas e avançadas. Nos edifícios, nas centralidades do Quilamba e do Sequele, os brigadistas estarão a circular, mas a estratégia foi entrar em comunicação com os presidentes, as comissões de moradores das centralidades e então identificar nos edifícios pessoas que tenham 18 anos em diante com responsabilidade, treinadas para então vacinar as crianças. Já vamos ao finalzinho da nossa entrevista. Gostaria de saber se as pessoas, por alguma eventualidade, por motivos de força maior, não conseguirem apanhar, no caso das crianças, apanhar a vacina neste período, têm uma segunda chance, podem encontrar em outras unidades? Para esta especificidade desta vacina, nós vamos fazer uma repescagem, uma varredura em toda a extensão de Luanda, procurando aquelas crianças que durante os 3 dias foram vacinadas. Portanto, e até terça-feira, depois deste período, já não temos como prorrogar porque haverá descarte total de todo o material resultante desta campanha. Porque tem um período de validade. É um período de validade. Portanto, até terça-feira. E queremos chamar aqui a atenção às nossas mães, aos nossos cuidadores de criança, que nós temos 4 dias úteis para podermos vacinar as crianças. Os brigadistas estarão a andar nos condomínios. Toda mãe que se sentir confortável em vacinar as crianças
públicas, nas clínicas, toda a clínica privada terá a vacina. Nós vamos alocar as vacinas nesses locais para responder toda a necessidade da criança. E nenhum adulto tem o direito de negar porque a vacina é um direito que essas crianças. Portanto, temos que proporcionar às crianças uma saúde, uma qualidade de vida melhor. E para ter uma qualidade de vida melhor, depende da vacina. Eu e o Adilson só somos como estamos porque fomos vacinados em ter idade e tomamos vacina. A última foi a Covid, então a vacina salva vidas. Doutora, muito obrigado por essas explicações. Volte sempre ao Boas Notícias. Muito obrigada. Para ver depois do intervalo, segundo o Fórum Continental das Instituições dos Quadros Nacionais de Qualificações, acontece em Luanda. Volte connosco. Boa tarde, Angola. Bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. Decorre, segundo o Fórum das Instituições dos Quadros Nacionais de Qualificações Africanos, um evento que conta com a participação da Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança. Quadros Nacionais de Qualificações de uma Nova Geração é o tema deste evento. O desenvolvimento deste assunto é com a jornalista Susana Ângelo. Susana, boa tarde. Boa tarde. Continua a decorrer este fórum que junta várias individualidades do nosso país e também do estrangeiro. Aqui no realce para delegados de Cabo Verde, Moçambique, Lesoto, República Democrática do Congo. É um evento que tem como objetivo garantir a competência, reconhecimento, inclusão social, integridade e transparência das qualificações. O discurso da abertura foi proferido pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, que disse durante a sua intervenção que o Executivo angolano tem implementado políticas que visam impulsionar o desenvolvimento do capital humano. Nós vamos muito rapidamente conversar com Isaías João, é diretor adjunto do Instituto Nacional de Qualificações, para entendermos aqui quantas é que o nosso país vai relativamente à qualificação dos quadros. Isaías João, boa tarde, em direto para a Rede Girassol. Como é que estamos em termos de qualificação de quadros? Muito boa tarde. Agradecer a oportunidade que temos. Nós podemos dizer que, de forma geral, os resultados que temos não satisfazem, mas temos de facto quadros qualificados. Não muitos, não na quantidade que o país precisa ainda, mas temos. Quando diz que o que temos não satisfazem, o que é que nos impede de atingir os objetivos? Duas coisas. Primeiro, a insatisfação natural do ser humano. E segundo, nós somos aquele país que precisa de fazer muita coisa, e precisamos de estar junto dos outros países, e então isso faz com que essa ambição, essa vontade de querermos chegar onde os outros estão, de fazermos as coisas que os outros estão, aqui por outros, estou a me referir a outros países, é o que faz com que nós tenhamos a necessidade de formar cada vez mais e mais quadros qualificados. Quando diz que precisamos estar mais junto dos outros, Angola tem estado a se afastar relativamente a esta questão de capacitar os seus quadros para que tenham a qualificação desejada não só em Angola, mas também nos outros países? Não, note, o nosso sistema de qualificações só foi instituído há 2 anos. Agora, dia 23 de julho passado, o mês antepassado, nós completamos 2 anos. Portanto, 2 anos é muito pouco tempo para podermos fazer coisas, como por exemplo a África do Sul, que já tem um sistema de qualificações que leva 30 anos. Então é neste sentido que eu me comparo. Mas mesmo sem termos um sistema de qualificações instituído,
nós tínhamos os programas de formação de quadros os superiores, médios, profissionais. Esses programas sempre funcionaram, as instituições estão aí, existem, e então o que estamos a fazer agora é nos ajustarmos, nos adaptarmos àquele que é o estado da arte, àquilo que acontece no resto do mundo, para que os quadros e técnicos angolanos consigam competir em termos de qualificação com todos os outros quadros formados em qualquer parte do mundo. Já mesmo para terminar, Isaías, este encontro vai permitir acelerar o nosso sistema de qualificação? Olha, nós vamos nestes 2 dias, hoje e amanhã, discutir, partilhar experiências com os outros, com os delegados de outros países, definir, não vou dizer definir estratégias, mas de abordar estratégias e a partir dali ver o que é que nós podemos ganhar, mas também o que é que nós temos para contribuir, porque a nossa crença é a de que nós temos alguma coisa para dar e não somente alguma coisa para receber dos outros. Muito obrigada. Isaías João, diretor adjunto do Instituto Nacional de Qualificações, dando conta que o nosso país ainda não atingiu aquilo que são os objetivos em termos de quadros qualificados. Nós vamos continuar a acompanhar este fórum e nos próximos serviços de informação da Rede Girassol trazer outras incidências. A equipa Rede Girassol no palco do 2º Fórum de Quadros Nacionais de Qualificações de África com Josué Mansuaco, Susana Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, extensiva a toda a equipa. Em atualidade internacional, saiba que as primeiras doses de vacinas contra a Mpox, a varíola do macaco, devem chegar à República Democrática do Congo esta quinta-feira. As autoridades sanitárias da República Democrática do Congo anunciaram que as primeiras doses de vacinas contra a Mpox devem chegar hoje ao país e que uma segunda remessa está prevista para chegar no próximo sábado, numa altura em que as autoridades sanitárias, em particular nas zonas mais atingidas da parte leste do país, que faz fronteira com Uganda e com Ruanda, lutam de forma desesperada, apesar da notória falta de condições para impedirem que o surto se espalhe. À medida que a doença evolui, os médicos dão-se conta que o contágio entre adultos começa a ser mais frequente e passa pelo contágio íntimo, pela atividade sexual. Nesta altura, a RDC registra cerca de 20 mil casos de Mpox e mais de 600 mortes devido à doença só neste ano de 2024. A OMS prevê que sejam enviadas para o Congo Democrático nos próximos tempos 230 mil doses de vacinas contra a Mpox, enquanto desenvolvem campanhas educacionais para informar as populações e prevenir a disseminação do surto. O secretário-geral das Nações Unidas disse hoje em Pequim que a China e a África podem liderar a revolução das energias renováveis. António Guterres afirmou nesta quinta-feira em Pequim, onde participa do Fórum de Cooperação China-África 2024, que a China e a África podem liderar a revolução das energias renováveis e acrescentou que esta parceria pode servir de catalisador para transições essenciais nos sistemas alimentares e na conectividade digital. O secretário-geral da ONU falou ainda, e citamos, notável historial de desenvolvimento da China, em particular na erradicação da pobreza. Quando se referiu à África, Guterres disse que o continente é sede de algumas das economias mais dinâmicas do mundo, o que pode maximizar o potencial apoio da China em áreas que vão desde o comércio e gestão de dados até as finanças e tecnologia. Este fórum é a maior reunião diplomática organizada em Pequim desde a pandemia da Covid-19 e vai juntar na capital chinesa mais de 50 líderes africanos. Os Estados Unidos da América preparam-se para travar as eventuais interferências da Rússia nas eleições presidenciais de novembro.
As agências de informação, ou se quisermos, as agências de espionagem dos Estados Unidos, anunciaram nesta quarta-feira um amplo esforço conjunto para impedir que Kremlin possa vir a fazer o uso das mídias e das redes sociais norte-americanas para influenciar as eleições presidenciais deste ano. Não é segredo para ninguém que Moscou vê de forma favorável a posição crítica de Donald Trump no que tem a ver com o conflito na Ucrânia e com a participação dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, por onde passa o apoio ocidental a Kiev. Numa conferência de imprensa para divulgarem a ação conjunta das agências em que participou o Procurador-Geral dos Estados Unidos, ele disse que o povo americano tem o direito de saber quando uma potência estrangeira se envolve em atividades políticas ou procurar influenciar o discurso público. As autoridades norte-americanas têm vindo a intensificar os seus alertas sobre os esforços russos no sentido de influenciarem as eleições e têm feito uma avaliação que os levou a concluir que a influência do Kremlin favorece o ex-presidente Donald Trump em detrimento da atual vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris. Voltamos à atualidade nacional. Estão canceladas as viagens por via catamarã. As razões avançadas pela Cecil Marítima apontam para questões técnicas. Há passageiros a passarem noites de fronte ao terminal marítimo de Cabinda em péssimas condições humanas. O jornalista João Chico vai partilhar a informação. Saudações. As dificuldades no seio das populações de se deslocar de Cabinda para o resto do país aumentam a cada dia que passa. Catamarã, que tem estado a ajudar as pessoas, nos últimos dias não está a operar. As razões são desconhecidas. Algumas pessoas temem perder os seus empregos porque devem regressar nas suas origens, nas suas terras, de outras províncias, e inclusive outros, por motivos de saúde, devem mesmo viajar, não conseguem. E a população nesta altura, sobretudo os passageiros, mostram-se preocupados porque não há nenhum esclarecimento sobre esta situação. Nós já estamos aqui desde a semana passada. Compramos bilhetes cada vez que nós vemos aqui que não vem amanhã ou vem na terça-feira, já que tem professores, tem alunos e tem trabalhadores e tem muita gente que vão para viajar. Pelo menos para o que eu estou aqui. Estou a correr risco de emprego. Meus dias de folga já terminaram. Eu vim de província de Benguela, vim tratar um assunto aqui, estava de férias e as férias terminou na semana passada. Eu tinha que viajar na sexta-feira, mas desde sexta-feira não consegui viajar. E agora a situação está muito difícil. Todos os dias eu gasto o meu transporte de Lombolombo para aqui. Eu não sei quem vai me devolver esse dinheiro. E aqui Qual é a informação que estão vos passar aí? E ontem deram a informação que não se sabe o dia que o barco vai começar a trabalhar. Um edifício como esse tem que haver mesmo mais uma agência, tem que haver concorrência. Tem que haver mais uma agência aqui para ajudar. Quando um outro está mal, o outro ajuda os outros. Procuramos contactar a direção da Cecil Marítima. Nos foi informada de que haverá um esclarecimento nos próximos tempos em relação a esta mesma situação. Esta é uma matéria que nós vamos trazer com mais incidências nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde, colega, e obrigado também por essa partilha de informações. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.